Continuando nosso regime de governo, que é a democracia, o nosso princípio democrático, tá? A democracia ela pode ser exercida por 3 tipos. Como assim, professora? Olha, eu tenho maneiras de exercer a democracia de forma direta. Eu tenho maneiras de exercer a democracia de forma indireta. E eu ainda tenho maneira de exercer a democracia, as 2 formas, direta e indireta. Então, presta atenção. Democracia no Brasil. Democracia no Brasil, de forma direta, é exercida por meio de plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. Professor, eu não sei o que é isso? Calma, que quando nós formos estudar direitos políticos eu vou explicar isso para você. Democracia de forma indireta, pelo voto, nós falamos de eleições, tá? Eleições. Ai, professora, mas eu que vou diretamente lá na urna? Eu sei, meu querido, que você vai diretamente na urna, mas é você que vai se representar no poder legislativo, no poder executivo? Não. Você vota no seu representante. O seu representante te o quê? Representa, obviamente, indiretamente. Você está sendo representado por outra pessoa, ok? E é lógico, você vai escolher essa pessoa por meio do voto. E o que seria a democracia numa forma mista, numa forma semidireta ou participativa? É o seguinte, é quando eu tenho, tá, num estado, democracia de forma direta e indireta. Democracia de forma direta, mais indireta, é o que eu chamo de democracia o quê? Mista, semi-participativa ou participativa. E aí, o Brasil é qual? Direta, indireta ou mista? É óbvio, mista, tá? O Brasil está aqui, ó, porque nós temos tanto democracia direta como democracia o quê? Indireta, ok? Olha o importante aqui que eu coloquei para você, toma muito cuidado. Não confundir voto direto com democracia o quê? Direta. Gente, não confundam isso. O voto é essencial para a democracia o que? Indireta, porque a democracia indireta é o que? Eleição, tá? Voto é o nosso sufrágio o que? Universal, é a maneira como nós escolhemos os nossos representantes. Olha aqui, o fato de o povo escolher seus representantes diretamente não quer dizer que ele próprio esteja a exercer o poder. O que ocorre é simplesmente a eleição direta, sem intermediação de quem quer que seja, ok? Então, olha aqui, você vai diretamente escolher o seu representante. Mas quando ele é eleito, o que eu tenho aqui? Indiretamente, alguém me representando. Indiretamente, alguém nos representando, ok? Então, presta atenção. Não sou eu que vou exercer o poder de maneira o quê? Direta. Sou eu. Eu não vou votar em projeto de lei. Eu não vou votar em emenda à Constituição. Eu não vou fazer, né, projeto de lei. Tudo bem, calma. Aí eu falei, eu não vou fazer projeto de lei, né? Mas nós temos a lei de iniciativa popular, tá? Mas presta atenção, mesmo quando a gente também faz uma lei de iniciativa popular e essa lei, ela passa por todos os requisitos, tá? Para ser levada ao legislativo, ainda vai ser o legislativo que vai deliberar se aceita ou não que esse projeto de lei de iniciativa popular. Então, toma muito cuidado. Voto não é o que? Democracia direta. Voto é a maneira como nós o que? Escolhemos os nossos
representantes nas eleições, tá? Então, democracia indireta é eleição e a gente exerce, tá, o nosso sufrágio universal por meio do voto, tá bom? Por meio do voto. Continuando aqui, falei para vocês, ó, o Brasil adotou a democracia o quê? Semi-direta, mista ou participativa, porque as decisões políticas no Brasil são tomadas de forma o quê? Indireta e direta, tá? As decisões políticas no Brasil são tomadas de maneira o quê? Indireta e direta. Existe plebiscito no Brasil, referendo, lei de iniciativa popular? Lógico. E como que os nossos representantes são eleitos? Hein? Pelo voto. Ok? Então, democracia indireta, através dos representantes eleitos pelo povo. E como que o povo elege? Por meio do voto. Ok? O voto ele é um instrumento de exercício da democracia, o quê? Indireta. Ok? Agora, democracia direta é plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. Já falei para você, calma, não se apresse, não estresse, nós ainda vamos estudar isso. Ok? Continuando. Eu vou aqui desenhar um esqueminha para vocês, tá? Para você memorizar, para você não ter dificuldade em relação a essas formas de democracia. Só que eu também vou... Aí, olha aqui. Eu vou desenhar, vou fazer o esquema, vou apagar e tenho um assunto importante para explicar para vocês. Então, olha aqui. Espero que esses canetões coloridos funcionem. Todo poder emana do povo. Da onde você tirou isso, professora? Da Constituição. Você já sabe, artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Ótimo. E esse poder emana do povo de maneira o quê? Direta e indireta. Então, direta e indireta. Maneira direta e indireta. Diretamente, como que o poder emana do povo? Plebiscito, referendo, lei de iniciativa popular. E de forma indireta, indiretamente por meio de eleições. Tá? Forma direta e indireta. Plebiscito, referendo, lei de iniciativa popular de maneira indireta por meio de eleições, ok? Dá um pause, copia esse esqueminha, tá? Ele é facinho, você nunca mais vai esquecer. E aqui, lógico, eu vou colocar, ó, Brasil. Democracia. Mista, participativa, semi-direta. Ok? Então, estamos bem, estamos ótimos, tá? E eu vou te fazer uma pergunta antes de apagar aqui o meu quadro, minha TV. É possível o presidente da República ser eleito indiretamente, ou seja, não diretamente pelo povo por voto que majoritário, mas indiretamente ser escolhido pelo Congresso Nacional? Será? Anota essa pergunta no seu caderno. É possível haver eleições indiretas para a presidência da República? É possível haver eleições indiretas para presidente da República? Vamos abrir a Constituição.
Vamos abrir nossa Constituição. E a nossa Constituição, nós vamos abrir lá no artigo 81. Aqui, com a minha Constituição. Papagaiada, que sou ela. Então, olha aqui. Artigo 81, tá? Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á novas eleições, tá? 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º, preste atenção. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei, tá? Na forma da lei. Já te dei a resposta. É possível haver eleição indireta para presidente no Brasil? É. Professora, mas eu só não entendi como é que funciona. Simples. Vamos fazer aqui, ó. O presidente da República fica 4 anos, né? No mandato dele. Então, vou colocar aqui, ó. 4 anos. Então, eu vou dividir aqui, ó. 2 anos. 2 anos. Se nos 2 primeiros anos de mandato, eu tenho vacância tanto do cargo de presidente como do cargo de vice-presidente, então deve ser realizada o quê? Novas eleições 90 dias depois, tá? Que foi o quê? Aberta a última vaga. Olha aqui, ó. Far-se-á eleição 90 dias depois de aberta o quê? A última vaga. Professor, e nesses 90 dias, quem assume como presidente? Na linha sucessória da presidência, quem que é? O presidente da Câmara dos Deputados. Então, presta atenção. Olha a tragédia. O presidente, nos 2 primeiros anos, o presidente morreu. Eita, droga. Morreu. Assume o vice. O vice sofreu impeachment. Eita, professor, e agora? E agora nós vamos usar o quê? O caput do artigo 81. Então, você vai colocar aqui. Neste caso, artigo que 81 caput. Tá? Da Constituição Federal. Caput, gente, é a cabeça do artigo. Tá bom? Então, preste atenção. Nos 2 primeiros anos de mandato, o presidente foi para o céu. O vice-presidente sofreu impeachment. O que eu vou ter que fazer? Eleições após o quê? Após 90 dias, novas eleições. Se eu estou falando de novas eleições, é o povo que vai às urnas, por meio do voto, escolher o quê? Qual presidente eles querem. Agora, preste atenção. Nos 2, vamos supor que este probleminha aqui, esse probleminha nada, né? Esse grande problema aconteceu 2 anos, o quê? Ou nos 2 últimos anos de mandato. Nos 2 últimos anos de mandato. Então, olha aqui. O presidente, vamos supor, né? O presidente morre, aqui ó, morre. E o vice-presidente sofre impeachment. Neste caso, o atual presidente vai ser quem? O novo presidente aqui, temporariamente, gente. O presidente da Câmara dos Deputados. Só que o que ele tem que fazer, gente? Ora,
Vai ser novas eleições diretamente? Vai todo mundo para a urna? Não, não. A Constituição fala que neste caso, quem deve assumir a presidência é uma pessoa escolhida pelo Congresso Nacional. E isso, gente, é o que? Eleição indireta, porque não foi legitimidade direta do povo. Lógico, a gente sabe que os representantes lá do Congresso Nacional ele foi eleitos por legitimidade popular, mas eles é que vão escolher o que? O novo presidente. Porque, gente, presta atenção. Ai, professora, mas você não falou que quem vai assumir temporariamente vai ser o presidente da Câmara dos Deputados? Sim, mas ele fica temporariamente, ele não é o presidente interino, ele não vai ser o presidente agora do Brasil, ok? Então, preste atenção. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, olha aqui, ó, nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos, quais ambos os cargos? Presidente e vice, será feita 30 dias depois de aberta a última vaga pelo Congresso Nacional. Então, após 30 dias, o Congresso Nacional escolhe presidente e vice-presidente. Tá? Então, é possível eleição direta para o cargo de presidente e vice-presidente do Brasil? Eleições indiretas para presidente e vice-presidente do Brasil? Tranquilamente. Artigo 81, parágrafo 1º. Da Constituição Federal de 88. Ok? Sem problemas? Dúvidas? Acho que não, né? Ficou bem claro aqui para nós. Então, vamos prosseguir na nossa matéria. Preciso de passar uma coisa para vocês. Muito importante. Anotem uma observação no caderno, que é o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Observação. Professora, que observação é essa? Estado de Direito versus Estado Democrático de Direito. Estado de Direito, Estado Democrático de Direito. Professora, como assim? Eu preciso que vocês tenham em mente o seguinte. Fala o seguinte na nossa Constituição. Nossa, falei o seguinte 2 vezes, né? Meu Deus, só na mesma frase, tomara que nenhum professor de português esteja escutando isso. Se estiver, me perdoe. Estado de Direito é diferente de Estado Democrático de Direito. A Constituição no artigo 1º, de novo, artigo 1º, nós ainda estamos no artigo 1º, olha o tanto que esse artigo traz informação para nós. Fala assim, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. Qual que é a diferença entre o Estado de Direito e o Estado Democrático de Direito? Quando eu falo de Estado de Direito, tá? O Estado de Direito que começou, essa ideia de Estado de Direito, nasceu no final do século XVIII, tá? No final do século XVIII. Significa que subordina o Estado, tá? O Estado de Direito é aquele que se subordina, tá? Ao ordenamento jurídico. É aquele Estado que se subordina ao ordenamento jurídico. A mesma coisa que eu falar o seguinte, o Estado elabora leis para o povo, mas ele também se subordina ao quê? A essas leis. Um Estado de Direito, ele é totalmente contrário a qual Estado? Ao Estado absolutista,
tá? O Estado de Direito é aquele que, a partir do momento que ele elabora leis, tá? Ele também se submete o quê? A essas leis. E quando eu falo leis, vamos para um sentido mais amplo, porque direito não é lei, não. Vamos falar de todo o que? Ordenamento jurídico. Então, é um Estado que se subordina, vou pegar o canetão aqui preto. Estado que se subordina a seu ordenamento jurídico. Estado que se subordina a seu ordenamento o quê? Jurídico, tá? A gente fala o seguinte, diminui o poder de quem? Do governo, diminui o poder do governo e aumenta-se as garantias o quê? Fundamentais. Diminui, tá, o poder do governo e aumenta-se as garantias fundamentais. Anota isso, não cabe aqui para eu escrever, mas anota isso no seu caderno. Continua aqui e coloca o seguinte. Diminui o poder do governo e aumenta-se as garantias o quê? Fundamentais. Ótimo. E o Estado Democrático de Direito? Gente, o Estado Democrático de Direito, ele é uma espécie do Estado que de direito. Ele mantém todas essas características do Estado de Direito, mas ainda define que a legitimidade desse poder pertence a quem? Ao povo, tá? Nós aqui falamos de soberania o quê? Popular. Então, se você quiser colocar assim, ó, é espécie do Estado de Direito. É espécie do Estado de Direito. Continua mantendo essas características do Estado de Direito. Mas o que que eu faço? Eu complemento, tá? Eu vou falar o quê? Sendo que o povo, anotem aí no seu caderno, ó, vou testar aqui, ó, anota no seu caderno. Sendo que o povo, o que que o povo faz, professora? Ele deve participar da vida política do Estado. O povo deve participar da vida política do Estado. Isso nós chamamos de soberania o quê? Popular. Tá? Isso nós chamamos de soberania popular, ok? Então, essas são as diferenças aqui do Estado de Direito e do Estado Democrático de Direito, tá? Então, superamos aqui essa observação. Copia, tá? Copia isso, é importante sabermos. E vamos para uma outra observação. Uma segunda observação, antes de encerrarmos o quê? O nosso bloco. Professora, você fala para mim de Estado Federado, deixa eu pegar aqui meu canetão vermelho, tá? Você fala para mim de Estado Federado e você fala para mim muitas vezes de quê? De Estado Federal. Qual é a diferença entre Estado Federado de Estado Federal? Estado Federado diferente de Estado Federal. Quando eu falo para vocês de Estado Federado, relaciona-se a quê? Estado Federado vai se relacionar ao ente federativo, tá? Relaciona-se ao ente federativo.
Tem sinônimo isso? Tem. Qual que é o sinônimo? Estado membro. Ó, o errinho aqui. Estado membro. Tá? Estado membro. Ok? E o Estado Federal, professora? O que é esse Estado Federal? Olha, o Estado Federal, ele obviamente vai se relacionar o quê? A federação. Relaciona-se à federação. A federação. Ok? E qual que é o sinônimo que eu uso para Estado Federal? O sinônimo de Estado Federal vai ser justamente o quê? República Federativa do Brasil. Olha que lindo. República Federativa do Brasil. Anota isso, tá? Dá pausa aqui nesse vídeo. Anota para você nunca mais confundir Estado Federado com Estado quê? Federal. A gente também chama muito de ente o quê? Federativo, tá? Principalmente direito administrativo, a gente fala toda hora de ente federativo, ente federativo, ente federativo. Então, Estado federado vai se relacionar o quê? A ente federativo. E qual que é o sinônimo? Estado membro, ok? E Estado federal. O Estado federal vai falar justamente o quê? Da nossa federação, que é a nossa República Federativa do Brasil. Então, vou apagar aqui e vou fazer um último esqueminha para você nunca mais esquecer. Que também vai ser útil na matéria de direito administrativo, tá? Principalmente quando você for estudar administração direta e administração indireta. Olha aqui, eu tenho a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil detém o quê? A soberania. Ela detém a soberania. Como se organiza político-administrativamente a República Federativa do Brasil? União, estados. E esses estados são estados membros, tá? Pelo amor de Deus. Distrito Federal e os municípios. Esses, por sua vez, detêm o quê? Autonomia. Tá? Esses, por sua vez, detêm o quê? Autonomia, ok? E eles são chamados de quê? Entes federativos. São os nossos o quê? Entes políticos. Tá? São os nossos entes políticos, ok? Tranquilo? Olha que legal. República Federativa do Brasil detém soberania. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel e também ela é organizada político-administrativamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. União, Estado, Distrito Federal e municípios são os nossos entes o quê? Federativos, ok? São os nossos entes políticos, ok? Dúvidas? Tranquilo? Então, ótimo. Superamos todas as observações necessárias para este momento da nossa aula. Vamos seguir para o nosso último princípio, tá? Que é o princípio da separação dos poderes. E o princípio da separação dos poderes está lá elencado no artigo 2º da nossa Constituição. Ainda não adentramos ao artigo 2º da Constituição, mas sim, já vamos falar, tá? Do nosso princípio, tá? Da separação dos poderes. E o princípio da separação dos poderes vamos deixar para o nosso bloco seguinte.
ok? Até logo!